Então, muito boa noite a todos e a todas. É com imensa satisfação que recebemos nesta noite de quinta-feira, a última quinta-feira do mês de janeiro de 2025, o nosso convidado especial, Marcos Saldanha, historiador, produtor do História em Debate, que vai ao ar todos os sábados na Rádio Timbira, que é um programa de uma audiência enorme, não só em São Luís, mas em várias localidades do Maranhão e fora do Maranhão. Muita gente acompanhando essa questão de uma história, como o próprio Marcos pautou, em debate. Isto é, uma história para ser não apenas apresentada, mas ser discutida e analisada. O Marcos é jornalista, atuou muito em outras emissoras, não só de rádio, mas de televisão, e ultimamente é membro da bancada do Giro Nordeste na TV da Bahia. Tá? É professor de história, é jornalista e ultimamente vem se destacando muito como uma espécie de produtor cultural na história e na literatura, nos brindando com vídeos e falas sobre este nosso torrão, que é o Maranhão. Tá? Então, Marcos, nós estamos felicíssimos com a sua presença hoje aqui. Nós queremos ouvir um pouquinho da sua trajetória, o que o levou para a história e o que o aproximou desse debate político, desse debate sobre a literatura. Sabemos aqui, Neres, que ele já vem moldando seus contos, ainda está reticente em apresentar ao público, mas tudo isso ele vai apresentar para nós hoje. Marcos, a sala é sua, o grupo é seu, tá? Fique à vontade, a gente agora vai beber nessa fonte maravilhosa que é a sua memória, tá? Histórica e cultural. Tá? Então, boa noite. Boa noite a todos, todas. Um prazer enorme, um convite de Dina e de Neres, né? De Linda não se recusa nunca, né? E ainda mais porque são parceiros nossos lá no História em Debate, nas empreitadas, né? Eles não só participam do programa pontualmente, como são parte, né, do programa, porque recorro a eles constantemente, né? Não só em busca de contatos, que é muito típico do jornalista, mas também com sugestões de como montar uma mesa. A gente tem muito essa preocupação lá de que determinados temas eles sejam, de fato, abordados da melhor forma. Então, a gente sempre discute quem seriam as melhores pessoas para fazer a melhor abordagem, ou pelo menos para fazer aquela angulagem que a gente acha que é importante. Então, são parceiros sempre, são teleouvintes também, então sempre... E também são pessoas fundamentais, porque dão um feedback para a gente, né? Dão contrapontos, e isso é importante, porque ninguém faz nada sozinho, isso é um fato, né? Então, um projeto, um trabalho como esse é um trabalho coletivo, né? Então, eu tenho muito orgulho desse programa, porque a gente está no ar já com eles, eu estou na rádio já há um tempo, mas esse programa eu já são 4 anos no ar. Então, numa TV pública, você ter um programa de 1 hora, que virou 1h30 falando de história, eu me sinto honrado, porque ali o Ferreira Goulart já trabalhou na Rádio Timbira, Rui Dourado, muita gente. Então, eu, de fato, não estou falando isso, não é falácia, não. Eu tenho um respeito gigante pelos microfones da Rádio Timbira, assim, mas um respeito enorme. Então, sempre que eu penso um programa, eu sempre imagino isso, assim, né, que ali é uma coisa que é um legado, né, do Estado, então você tem que usar aquilo da melhor forma possível, né? Então, é por isso que eu tenho muito orgulho desse trabalho que eu faço. E, por conta da Rádio Timbira, eu também componho a mesa do Giro Nordeste, que é uma espécie de roda viva do Nordeste. É um programa que passa toda terça-feira, a TVE gera o programa, com jornalistas do Nordeste na bancada virtual, e a gente entrevista muita gente, governadores, presidente, ministros, artistas, e o Itamar Vieira esteve lá, né, com torto arado, conversando com a gente, por exemplo, uma das filhas do Paulo Freire, na época do centenário, esteve lá,
Então é muito legal, porque eu me sinto também um representante do Maranhão nessa bancada, e esse programa ele passa em todo o Brasil, não só no YouTube, mas a TV UFMA repete aqui, lá no Espírito Santo, a TVT em São Paulo. Então é um programa que tem uma repercussão nacional muito boa. Mas, bom, eu vou pedir licença. Eu fiz uma fala um pouco, mas eu também produzi aqui um texto, que eu gostaria de fazer a leitura desse texto, e vou explicar por que eu optei no texto, né, em fazer por esse viés, né? Bom, sou Marcos Saldanha, sou graduado em História e Jornalismo, isso porque gostava de escrever. Eu achava que o jornalismo era o curso certo para viver de escrita, e daí História ajudaria, seria um reforço para escrever ou romances históricos ou jornalismo literário. Então, eu queria dizer a vocês que eu cogitei a fazer letras, mas aí eu pensei, não, caramba, eu faço jornalismo, que está ali muito perto, e faço história, porque na época podia fazer UFMA e UEMA, então eu fiz jornalismo na UFMA e fiz história. Achei que fazer letra, já fazendo jornalismo, não teria a complementaridade para o que eu buscava já naquela época, que era romances históricos ou jornalismo literário. Eu tinha isso bem claro no que eu queria, né? Bom, o curioso é que eu virei, sobretudo, professor, seja na TV, onde trabalhei anos, uma década, como analista político, no caso na TV Guará, no rádio como produtor e apresentador de vários programas, ou nas redes sociais, mais recentemente, com o perfil Marcos Histórico, sempre me enquadro na categoria de professor. É curioso isso. Na TV sempre diziam, professor Marcos, fala com o professor Marcos, colegas da redação. Na rádio eles dizem, o professor chegou, o professor chegou. E nas redes sociais, é engraçado isso, né? As pessoas me falam, o professor lá do canal e tudo, né? Então, talvez porque em 27 anos em sala de aula e no jornalismo, eu aprendi a falar muito. Eu não era muito falante como eu sou hoje, eu me tornei uma pessoa que fala muito mesmo. Mas o curioso, isso é legal, é que nem o jornalismo, nem a história me ensinaram a ler e escrever. Isso é uma curiosidade, eu queria compartilhar, acho que isso a gente pode conversar depois. A leitura e a escrita, na verdade, a escrita e a leitura, elas vieram muito antes com a literatura. Coleção Vagalume, Feliz Ano Velho, Confesso que Vivi, O Estudante, clássico, né? Os três da série O Estudante, lembram do Estudante? Vinícius de Moraes, Carlos Drummond, Manuel Bandeira, José Lins do Rego. Quando eu digo o nome é porque é tudo. Quando eu digo a obra, é porque é mais aquela obra que marcou. Então, José Lins do Rego, tudo. Machado de Assis, Lima Barreto, Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo, Os Sertões, que eu li com 17 anos, com dicionário do lado, e eu preenchi 3 páginas, costa e verso, de palavras que eu não conhecia. Foi um exercício extremamente árido. Morte e Vida Severina, Manuel Bandeira, Mário Quintana, enfim. Também escrevi poesia, participei de concursos de poesia, fui finalista no Festival de Poesia Falada da UFMA por 3 vezes, e no Comunicarte, né, que era do curso de comunicação. Participei de algumas coletâneas, escrevi livros que ainda não foram publicados, e um de História do Maranhão, que foi à lona, sobretudo, devido ao lobby pesado das editoras de livro didático, em especial a FTD. Eu lancei esse livro em 2013 e só consegui emplacar esse livro em um município, que foi Tutóia, que eu vendi uma edição de 1000 livros. Em todo município que eu fechava a venda desse livro, fazia palestra e tudo, aí a FTD chegava, oferecia uma geladeira, dizia, a gente vai dar uma festa para vocês de Dia dos Professores, e aí me ligava e dizia, Marcos, a gente não vai adotar o teu livro, a gente vai adotar, e depois eu descobria que era a FTD que tinha entrado lá. Lancei um documentário sobre a história da arqueologia pré-colonial na ilha de São Luís, em 2012, por conta dos 400 anos. Escrevi num blog, eu não sei se vocês lembram do tempo do blog, eu tive um blog, o Marcos Histórico, por cerca ali de uma década, que já tinha um viés literário com narrativas pessoais de viagens e dicas culturais. Bom, fiz matérias para revistas e jornais como freelance, muitas de turismo, inclusive,
E só em 2012 decidi que era hora de encarar uma redação de jornal. Eu já era jornalista há muitos anos, vendia minhas matérias, inclusive matérias para revistas de viagem. Lembro que algumas vezes em aeroportos eu folheava aquelas revistas tipo Viagem, Turismo, e tinha matérias, fotos minhas que eu tinha feito de lugares que eu tinha visitado, né? Mas eu achei que era hora de eu achei que eu só me tornaria um jornalista de verdade quando eu trabalhasse numa redação, porque as pessoas meio que não me conheciam como jornalista. E aí eu trabalhei por um ano no Jornal Imparcial, na editoria de política. Curiosidade é que eu preferia sempre as reportagens especiais que demandavam mais tempo, exigiam mais personagens e que abriam a possibilidade de tornar o texto, além de útil, um pouco mais doce, tentando responder o dilema de Horácio, se a literatura deve apenas deleitar ou se precisa ter alguma utilidade, se a arte deve ser doce ou útil, ou doce e útil. Então, eu lembro que eu já tinha esse problema, ou essa neurose, ou essa treta com os jornalistas, né? Esse preciosismo me gerou muitos problemas e embates com editores por conta do espaço sempre limitado para as matérias, e eu sempre recebia puxão de orelha no Imparcial, porque a matéria ela tinha que ser mais factual. Cansei de ouvir de editor e dos meus chefes de jornalismo, Raimundo Borges era um desse, né? Que dizia, isso aqui é jornalismo, meu filho, isso aqui não é livro. Então, era uma coisa que todo mundo já sabia, que eu sempre dava esse problema, né? Queria fazer umas matérias longas, demoradas, eu queria tempo para poder fazer, por isso que eu adorava aquelas especiais. Por outro lado, graças a esse perfil, fui escalado para 2 reportagens especiais. Uma delas para o Correio Brasiliense, que compôs a série O Brasil dos Excluídos, que resultou numa finalíssima do Prêmio ESSO de Jornalismo de 2013. Mesmo assim, acabei demitido do jornal Imparcial no ano seguinte e iniciei na TV Guará e na Rádio Timbira. Em ambos os trabalhos, eu escrevia editoriais para os programas, ou então eu fazia crônicas, que eram lidas no ar. Com o tempo, a escrita foi dando espaço para a fala, especialmente com a investida nas redes sociais. Na minha avaliação, eu tive boas experiências profissionais, mas não sei, de fato, aqui não é modéstia, mas eu não sei definir se eu obtive sucesso. Essa é uma questão muito curiosa, porque eu sempre desfrutei de um elogio sincero, bacana, de uma parcela limitada de leitores ou da audiência. Então, se eu fazia matérias no jornal, um grupo muito seleto dizia, pô, adoro tua reportagem, gosto do teu texto, né? Mas era sempre um público muito restrito, assim, eu sou uma pessoa muito de um público, essa coisa de um grande público, assim, grandes, é uma coisa que eu nunca experimentei, né? Eu acho curioso isso, assim, é uma coisa meio de guetos, não sei. Por outro lado, procurei sempre dar voz a grupos e personagens que nem sempre têm espaço garantido na mídia maranhense tradicional. Questão indígena, questão de afrodescendentes, intolerância religiosa, eu sempre briguei por essas pautas. Infelizmente, lamento dizer que essas pautas nunca deram retorno, audiência, nunca agradavam o jornal ou a TV. Então, era sempre uma briga, né, para poder garantir isso, né, mas é um pouco da minha característica. Diante disso, não sei, né, exatamente o que seria fazer sucesso, também não sei o que significa ficar marcado na história ou na memória da cidade com um trabalho que, por mais que se tente perene, seja extremamente volúvel. Afinal, o jornal de hoje embala o peixe de amanhã. Eu sempre tive essa paranoia com a coisa do perene. Por mais que me dissesse que o jornal, seja ele escrito, seja na TV, o jornal de hoje embala o peixe de amanhã, sempre me conduziu que aquele texto ele tinha que ir além. Eu não sei se é porque eu tinha recorte de jornais, sobretudo, Neres, os textos do Nonato Masson. Eu tenho muito texto de Nonato Masson, aquelas crônicas. Eu tenho o Zé Chagas, tenho um monte de gente, mas o Nonato Masson era o meu favorito. Eu tenho muito texto dele. Hoje é dia de Nonato Masson, não sei se vocês lembram.
lá no Jornal Estado, por exemplo, eu tinha muito aquele... Então, eu achava aquilo muito bonito, muito legal. Então, eu queria fazer matéria que tivesse alguma coisa que pudesse ir além, eu né, buscava isso. Bom, mas acredito, né, que o desafio está nas ações que falamos e ou calamos em nosso tempo. Uma questão de posicionamento. Mais do que querer ser lembrado, fazer parte consciente da memória coletiva construída no meu tempo, tanto em relação ao passado quanto agora e o futuro, né? Então, isso sempre foi uma coisa que me pautou, isso sempre me... Né, não é ser lembrado para sempre, mas no tempo que eu vivo, eu quero ter uma marca, eu quero deixar o meu posicionamento, eu quero deixar a minha mensagem, eu tenho muito isso, irmão, né? Bom, se me perguntarem que dica eu daria para quem quer ser jornalista, eu diria, leia poesia. E se perguntassem que dica você daria para quem quer ser historiador, eu responderia, leia poesia. Eu realmente, não é porque eu estou num grupo que estuda literatura, mas eu realmente acredito que a poesia, a literatura, elas são fundamentais para a consciência que a gente tem, né, entre história e literatura, são fundamentais para aquilo que a gente faz, seja na arte literária ou no jornalismo. Eu tenho um trecho que é mais ou menos isso aqui, ó. Dizer uma palavra não é dizer tantas outras, silenciando uma série de sentidos possíveis e restringindo as possibilidades de interpretação do interlocutor. Além disso, colocar uma palavra em certo contexto, significando certo sentido, é silenciar diversos outros sentidos daquela mesma palavra. A obra de arte, por mais que esteja relacionada ao prazer e seja fruto da imaginação e da criatividade, ela se caracteriza por seu condicionamento ao contexto histórico e social em que o produtor está inserido e do qual não sai ileso. Esse elo com a realidade permite transformar um texto literário em documento histórico. Enfim, se a literatura resiste ao tempo, o jornalismo, pelo menos um jornalismo com caráter literário, pode não se esgotar com o discurso informativo dos jornais e noticiários, tendo um quê de perenidade. Dito isso, finalizo aqui esse texto revelando as minhas duas obras literárias favoritas. As minhas obras literárias favoritas. As Viagens de Marco Polo, desde sempre. Eu sou apaixonado por esse livro, mais do que o Cervantes, o Dom Quixote. Eu sou apaixonado pelas Viagens de Marco Polo. Por conta disso, As Cidades Invisíveis de Ítalo Calvino eu acho fabuloso. Não sei se vocês leram, mas eu já comprei para mais de 12 livros desse e dou de presente para as pessoas, de tanto que eu amo. Eu gosto de dar esse livro de presente para todo mundo, que eu acho que as pessoas têm que ler esse livro. E um livro que me marcou muito, que eu adoro, que eu também li muito moleque, que foi Papillon. O que essas obras têm em comum para mim, que são assim, eixos fundamentais na formação, não só da minha leitura, ou da minha escrita, ou do meu pensamento? É que eu acho que elas têm em comum uma invencionice, uma fabulação, porque todas essas são obras históricas. Marco Polo é uma obra histórica, Cidades Invisíveis é uma obra histórica, né? E aí ela trabalha, elas estão ali com uma enorme possibilidade de mentira, ou seja, eu não sei se vocês sabem, mas acho que sim, existe uma grande possibilidade do livro Marco Polo ser uma grande farsa, de nada daquilo ter sido, né, tudo aquilo ter sido inventado. E é aí que eu me apaixono pelo livro. Isso é que é curioso. É justamente pelo fato que talvez ele não seja a tal da verdade histórica, né, que as pessoas buscam, né? Quando eu faço os vídeos, as pessoas sempre falam assim, mas Marcos, tu está contando a história verdadeira? Não, essa não é a história verdadeira. As pessoas têm um verdadeiro fetiche pela tal da história verdadeira. E por mais que a gente diga que não,
mas é impressionante. Às vezes até a gente, não, eu vou te contar a verdade, agora eu vou te contar a verdadeira. Então eu acho que o Marco Polo, ele é encantador e ele rouba meu coração porque ele não tem esse compromisso, né? Ele não faz questão disso. Como as cidades invisíveis, ele também não faz questão disso. E o Papillon é uma coisa curiosa, eu preciso dizer para vocês que eu tive na Guiana Francesa. Eu sou tão louco que eu queria conhecer lá o local e não consegui chegar lá onde diziam lá que ficava, né, a Ilha do Diabo, o local onde era a prisão na Guiana Francesa. Eu tive, porque, claro, eu entrei legal na Guiana Francesa, eu estava ali indo de Roraima e tudo, e foi muito complicado, porque eu vi uns caras armados e fui intimidado, e foi horrível. E no caso da Guiana Francesa, eu tive que voltar, mas eu tinha uma verdadeira adoração, porque há uma história que o Papillon, ele roubou essa história, nem era história dele, ele nem viveu aquilo, ou que era uma história de várias pessoas que ele compilou. Eu adoro essa parte, de que aquilo, sabe, histórias roubadas, que mentiras, mas que a gente adora, sabe, essas coisas. Eu gosto dessa história, dessas histórias. Enfim, entre o factual e o real, eu fico com o fictício inspirado na verdade que construímos para sobreviver, com alguma doçura e alguma utilidade, né? Não à toa, essa fala foi, antes de tudo, escrita, né? Para que é o que estou compartilhando com vocês, né? Para que, quem sabe, siga viva de alguma forma, ainda que em partes, na memória, na história do Gelma, numa quinta-feira, 30 de janeiro. Bom, é só um texto que eu estou compartilhando aqui, que eu escrevi para esse momento, para começar o nosso bate-papo, que eu espero que a gente faça aí, que a gente converse, enfim. Muita gente foi levantando a mão durante, a gente está à disposição para conversar e ampliar mais aí vários pontos. Espero que vocês tenham gostado. Muito bem, Marcos. Essa trajetória eu conheci em parte sobre o jornalismo e a história, eu acho que se completam. E aí você deu uma deixa para uma pergunta que eu nem queria fazer, que é essa questão do romance histórico. Não sei, minha mente já viajou aqui e eu não sei se você está planejando isso, né? Que eu acho que nós temos bons romances que são históricos, alguns romances que têm uma relação muito forte com a história, né? E que a gente tem, talvez, o expoente nosso é o de Alcântara, né? A Noite sobre Alcântara. Mas eu te perguntaria se já passou pela sua cabeça, se você está namorando com essa ideia de nos brindar com um romance histórico, trazendo à tona personagens da história, né, do Maranhão, quem sabe sobre São Luís e sua história, tá? E que eu acho que é uma coisa que me encanta. Tá? Você, por exemplo, colocar, Marcos, essa cena da greve de 71 e um personagem fictício no meio ali de tantos personagens historiográficos que a imprensa foi a única que não fez greve, mas liderou a greve, né? Então, como é que você vê e como é que você está nessa fase ainda de pensamento de laboratório para escrever o romance histórico? Pois é, uma coisa interessante, tem uma curiosidade sobre isso, né? Que lá no começo era a meta, e no meio foi virando tanta coisa. É engraçado isso, né? E agora isso voltou com uma provocação de Wilson Marx. O Wilson Marx esteve lá no programa, lá no História em Debate. A gente fez um programa sobre a história para crianças, né, aquela questão da história, o público infantil, a escrita. E aí eu conversei depois, eu preciso dizer isso para vocês, que uma delícia o programa, o antes e o depois, o durante também é muito bom, mas é que fica uma resenha, ouviu, gente? Que quando o programa termina, a gente fica ali quase uma hora, às vezes mais, às vezes sai junto para algum lugar para continuar o papo. É uma delícia, é muito bom.
e você aprende muito. Então, eu sou privilegiadíssimo. Eu já entrevistei o Lira Neto, que é um biógrafo, a mulher dele, Adriana Negreiros, que biografou a Maria Bonita. O Lira Neto biografou Getúlio, está com um livro novo agora de Oswald de Andrade, vai ser lançado agora, recentemente. É lindo, os bastidores são os melhores, é uma delícia. E isso vai me dando muito elemento, sabe, às vezes eu tenho a impressão que, tipo assim, me colocaram no lugar certo, ou eu cavei, construí o lugar certo, que está me dando esses elementos. E aí, o Wilson, conversando com ele, ele falou assim: Marcos, e os teus escritos? E aí, tu não está escrevendo nada? Eu digo, cara, tô. Mas eu não sei tudo. Ele falou: Marcos, sabe qual é o problema de vocês? É que vocês querem escrever o primeiro livro, vocês já querem escrever o livro que vai mudar a literatura mundial. Vocês não querem escrever um livro que seja menos do que uma obra de arte. Marcos, não é sobre obra de arte. É sobre escrever o que tu pensas, o que tu está sentindo, sobre o teu mundo. Isso foi uma cutucada para ele que me mexeu muito, do tipo assim, tá, não é sobre os outros lerem, não é sobre a qualidade literária, não que você vai escrever qualquer porcaria, mas é sobretudo o exercício de escrever. Essa porrada foi tão forte que ele me deu, que de lá para cá eu já escrevi 2 livros, que ainda não estão prontos e tudo, mas o exercício de colocar para fora é muito legal, porque esses livros, eles nasceram nessa época aqui, de garoto, de faculdade, eles já estavam na minha cabeça. Você imaginar, você ficar 30 anos ruminando uma coisa e ser capaz de botar para fora, depois você trabalha, depois a gente vai pensar em publicar. Tá até com Neres, tem 2, que eu transformei o Memória de Pedra, que era o filme, e o filme não é para criança, né? Ele não é para garotada, e eu transformei ele em infantil, assim, versos, que eu preciso trabalhar mais, mas eu fiz ele, o Memória de Pedra, em verso, e eu li, foi um teste, pronto. Eu fiz um teste do Memória de Pedra, eu li para criança, meu filho, de 10 anos, e uma molecada lá do condomínio, eu reuni todo mundo, e a primeira versão do Memória de Pedra, ouviu, Neres? Ele não era na forma de verso, ele era uma narrativa. E aí meu filho, e eles falaram assim: tio, por que tu não faz em rimas? Por que tu não faz uns versinhos? Eles disseram, a criança é danada, né? Aí eu peguei e reescrevi o texto, aí reli para eles, aí eles adoraram. Adoraram, é engraçado. E aí os moleques começaram a dizer: tio, eu não sabia que existia paleo-índio. Eu não sabia que tinha, porque o livro conta essa história, né? Que é antes dos europeus e antes dos índios, porque todo mundo fala disso, né? A gente sabe assim, quem estava aqui antes dos europeus? Os índios, mas e antes dos índios? Então, Memória de Pedra é e antes dos índios. São os milhares de anos de paleo-índios. Então, o Memória de Pedra é isso. E eu também escrevi logo em seguida o Nenhum Cometa na Minha Vida. Também está com o Neres, também está com a Josiane, que está, acho que a Josi, eu olhei ela aqui, a Josi lá na Casa de Cultura Josué Montello, mandei os 2 também para eles. O Nenhum Cometa na Minha Vida também está há 30 anos na minha cabeça praticamente. Eu sou de Brasília, a minha mãe veio para trabalhar na Vale do Rio Doce, e quando eu vim para cá, eu morei em frente ao cemitério do Gavião. Então eu chego em São Luís, bem ali na Praça da Saudade, né? Tá ali o São João, tá ali o Carnaval, tá ali Turma do Quinto, tá ali a Madre Deus, tá ali aquilo tudo. E aí eu vou contar essa história desse grupo de amigos que eu formo, que eu tenho lá nessa faixa de 10, 11, que eu me dei conta que é uma infância. Ele não é um livro para pura nostalgia. Ele é um livro, aí que tá, ele é um documento histórico também, ele é literário, ele tem fatos reais, mas ele tem invencionices, ele também tem fabulações. Isso é legal. Então eu não estou ali exatamente, eu estou contando histórias. Então quando eu conto histórias, eu tenho a liberdade para contar a coisa da minha cabeça. Então tem coisa que muito provavelmente não aconteceu do jeito que eu conto, mas do jeito que eu lembro. Então, se o outro garoto, se eu chamasse ele que estava na história e contasse e ouvisse ele, disse, não, me conta isso aí, ele contaria outra coisa. Então, eu não quero perguntar para eles sobre a versão deles, eu não, sabe, é
é um pouco minha memória, minha lembrança, mas é uma memória de uma geração que foi criança livre, solta, né? Não vou fazer crítica ao celular, não é isso, eu estou só falando, mas aquela época ela não existe mais. Aquela época, naquele lugar, com aquelas características, aqueles elementos. Então a gente tinha assim, um ponto de encontro que era um engazeiro. E eu comecei a falar com as pessoas sobre ingá, e as pessoas não lembram mais o que é o engazeiro mirim, o ingá mirim. Existe aquele ingá grande, existe o engazinho pequeno, isso tinha muito no centro da cidade, aquele engazinho que passarinho vai ficando vermelho. Então eu me dei conta que isso já é memória, né, Dino? O ingá mirim, ele já não existe praticamente em lugar nenhum, essa árvore já foi cortada. E não sei se vocês sabem, eu conto no livro, não vou dar spoiler, mas o Raimundo Macarra, que é o autor de Boi de Lágrimas, ele foi casado com minha mãe. Então eu vi a história de Boi de Lágrimas, que é linda, eu vivi o lado, né, do compositor, do boêmio, mas do alcoólatra também. Então minha mãe, logo que veio, não demorou muito, ela se encantou, né, pela Madre Deus, por São Luís, e se encantou pelo Raimundo Macarra. Então Raimundo Macarra foi meu padrasto. Os filhos dele e os filhos da minha mãe, nós moramos por um tempo juntos, e eu conheci o Largo de São Pedro, é isso mesmo, Linda, mundo pequeno, e quem me apresentou o encontro dos bois no Largo de São Pedro foi Raimundo Macarra, eu, minha mãe, meus irmãos, né? Então a gente vai para o lago, né? Então eu vejo aquilo, conhecia Godão, conheci Gabriel Meloni, você tem ideia? Eu escrevia poemas, Neres, e levava para Gabriel Meloni quando eu tinha 16 anos, para Gabriel, porque eu achava que era para ele ler. Eram poemas pueris, né, juvenis, ele muito educado, muito gentil, lia, dava ali uma importânciazinha. Então, assim, né, na frente da casa morava o Meloni, na falta em frente à casa do Marco do Ailíbio. Então, esses elementos, né, família do Ailíbio, né, o Gabriel, esses elementos eles estão ali, o Bumba Meu Boi, como é que o Fofão, né, fantasiar de Fofão, a boneca, não se faz mais, vocês lembram disso? Se brincava com a boneca numa mão e um pau em outra, e se a criança pegasse a boneca, tinha que pagar uma prenda. Eu vivi isso, você botava tampinha dentro do Fofão, aí, Neres tomou grote com o Macarra. Acho que quase todo mundo na cidade bebeu com ele, até a morte dele, até muita gente. Ele era um boêmio nato, né? Ele era um boêmio. Então, as histórias de Macarra, e tem uma história muito legal que eu conto no livro, tem uma história que aí eu não vou contar aqui não, essa está no livro, é impagável. Tem várias de Macarra, mas eu escolhi uma que é impagável. Então, esse livro, Nenhum Cometa na minha Vida, a história do cometa Halley, anos 86, né? Que a gente ficou ali frustrado, esperando, né? A droga do cometa, fomos para o telhado, piquenique, ali, só a criança, cadê o cometa? Cadê? Aquela coisa que a mídia criou, enfim. Então, tem esses dois livros, sobretudo, abrindo esse caminho, viu, Dino? Mas que eu acho que eu espero que com esses sejam abre-alas para você se empoderar, que eu acho que tem isso. Vai ganhando confiança. E tem uma coisa que o Wilson, e eu acho também, falou, que assim, aí você lança um livro, você lança outro, aí você começa, né? Mesmo que eu seja um péssimo escritor, mas você começa meio que ser escritor, começa a conversar com o escritor. Então, eu acho que é um caminho que você vai melhorando. Você vai sendo lido, vai sendo criticado. Então, eu estou nessa vibe de fazer isso, viu? E, ao longo do tempo, ir construindo essas escadinhas. Mas eu tenho muita vontade, porque é engraçado. Não é algo que surgiu agora. É o meu compromisso de vida que eu estou me reencontrando com ele agora, né? Tipo assim, é a minha missão que eu acho que, assim, foi como se dissesse assim, Dino, vai viver, menino, vai viver, vai amadurecer, vai ter todas as experiências, para depois tu voltar e estar mais maduro para poder encarar essa parte aqui mais pesada, essas porradas. Eu falo muito, né? Mas quando eu lancei meu livro de história, eu apanhei pra caramba, viu? Não sei se alguém lembra, eu lancei um livro de história do Maranhão, meu irmão, foi uma porradaria,
porque a ideia de lançar um livro, estava bem na época que Eduardo Bueno ficou milionário lançando livro de história. Eu pego o meu humilde livro de história na editora Maranhense, Central dos Livros. Meu irmão, eu fui fazer uma apresentação desse livro na UFMA, na Semana de Humanidades, foi legal, mas eu apanhei dos colegas, porque aquela ideia de pudor, né? Eu ia como se eu estivesse ganhando dinheiro com livro de história. Eu lembro que era bem uma época bem... Né? Ainda tem, quando eu faço lá no programa, o pessoal da história fica zangado quando eu levo Laurentino Gomes, quando eu levo essa turma que é jornalista, que eles dizem que não é historiador, mas eu já sei, já tenho um couro quente. Na época que eu lancei esse livro, eu era um menino, eu tinha 24 anos, 24, 25, meu amigo, 2003, apanhei como um condenado, meteram pau no livro, não sabendo que eu apanhava dos colegas e apanhava sobretudo do mercado editorial ali, então eu apanhava, eu fiquei meio assim, eu demorei a me recuperar, mas aí teve Celso Borges, teve um monte de gente. Celso foi um querido, viu? Celso foi um cara que sempre incentivou muito, sempre deu a força, ele sempre dizia, né, bora lá, cadê o próximo, cadê a outra coisa, vamos lá, quando é que você vai lançar? Ele ficava cutucando isso, e eu ainda conversei com, olha só, não tinha escrito, eu contei para Celso Borges a história do Nenhum Cometa na Minha Vida. Eu falei, cara, eu tô pensando nisso, ainda não tinha escrito, e ele, aí, o que está faltando e tudo, bora lá, bota esse cometa ele disse assim para mim, bota esse cometa para orbitar, e ele tem que voar no espaço, bora lá. Eu lembro bem dessas palavras dele, né, tanto é que olha só, José Neres, caramba, Neres conheceu no lançamento do livro de história. Olha só aqui, tá vendo? Que legal, isso eu não sabia disso, eu não lembrava disso, 2013, caramba, olha que mundo maluco. Mas, enfim, não à toa, o Nenhum Cometa na Minha Vida tem o Memória de Pedra, o Celso escreveu poemas para o filme, para o documentário, está no YouTube, vocês podem assistir, tem poemas e trilha sonora inédita, ele fez os poemas lá. E é por isso que no Memória de Pedra e também no Nenhum Cometa tem ali uma mensagenzinha para o Celso, que ele está presente nessas duas obras. E ele era amigo de Raimundo Macarra. Eu conheci Celso, eu era moleque. Eu frequentei a casa de Celso Borges porque ele era moleque, né? Depois, isso, José, depois nós reencontramos no lançamento de Bruno Tomé, aí nos aproximamos de vez. Verdade. Pois é, então o Celso, ele era casado com uma jornalista da Mirante, que me fugiu o nome, então o Raimundo Macarra tocava e a gente ia muito na casa de Celso, nos aniversários, nas festas. Então, é engraçado, né? Eu vim não, antes da Andréa Neres, ele foi casado com uma jornalista da Mirante, muito bonita. Foi o primeiro, né, casamento, teve filhos, a moça ela era de Arco Verde, jornalista, eu não lembro o nome dela, uma loura, não lembro. Mas é isso, essas coisas sempre tiveram. Então, esse imaginário, Raimundo Macarra, Bumba Meu Boi, São João, né? Eu lembro que eu cheguei de Brasília, eu nunca tinha visto um porco andando na rua, eu achei impressionante, né? Eu só olhava em zoológico, aquela coisa bem Brasília, a cidade, aí eu olhei porco na rua, olhei carroça. Então, né, o lixo na rua, ali na Praça do Cemitério, tinha um negócio de lixo, e muito lixo fora. Quer dizer, mesmo esse caos, mesmo essa desordem, né, o fedor de... É engraçado, né? Eu me acostumei, mas São Luís tem um cheiro de mar, um cheiro de mangue, que quando eu viajo, eu não sei se acontece com vocês, né? Quando a gente volta, a gente sente o cheiro, aí depois normaliza. Mas tu sai, aí tu volta, eu digo, olha o cheiro, olha o cheiro. É o cheiro que eu lembro de quando eu cheguei, né? E é interessante. E por último, estou falando demais, né? Mas acho que eu estou aqui nos minutos ainda. Uma coisa curiosa, cara. Eu descobri, tem isso, Memória de Pedra, Cine em Quadros, né? Legal, é isso mesmo. Olha só que história curiosa. Recentemente eu descobri que eu sou filho de Oxóssi e que eu sou protegido por pajés e índios. Agora, olha como é que eu descubro isso, linda. Essa história é linda. Essa história é fantástica. Quando eu vim de São Luís para cá, eu não vim de avião, eu vim de ônibus. E eu lembro que talvez na altura de Imperatriz, não vou saber dizer, eu parei num local que tinham vários indígenas. E eu ganhei um colar indígena. Guarda essa informação. Quando eu vou fazer história, a minha monografia de história, a minha monografia de jornalismo, ela tem a ver com história indígena, que é desses paleo-índios. Eu tenho tatuado aqui um Uiraquitã,
que é um amuleto desses povos pré-coloniais. E eu sempre me envolvi com a causa indígena, sempre defendi essa pauta na TV, sempre dei voz, conheci os Tremembés do Ceará, passei uma semana com eles, estive lá com os Crenhetimbira, estive com os Guajajara, conheci os Canela, era um imã. E aí um dia sou convidado para a festa da Menina Moça lá na aldeia Quieta, que é o território de Sônia Guajajara. E aí como eu dava aula no IEMA na época, eu tive que inventar um projeto, levei 5 alunos para poder justificar aqueles 4 dias fora de sala de aula. Levei uns moleques comigo, eu digo, embora, é trabalho, é uma excursão, para poder não pegar falta aquela história. Eu fui. Aí chego lá no ritual, acompanho a festa toda, aí dá de madrugada, eu digo, vou dormir um pouquinho, que de madrugada vai ter uma parte importante, eu vou assistir. Aí quando deu de madrugada, acordei e fui lá para a dança, e aí a pessoa lá me chamou e falou assim, Marcos, você precisa vir para cá. E eu comecei a dançar, tem o nome da dança que eu não lembro agora, você pega os braços um no outro e fica extremamente assim, comprimido. E você fica mais de 3 horas dançando aquele pé, marcando aquele pé direito no chão, e você fica 1 hora, 2 horas, 3 horas, aquilo vai se repetindo. Quando o sol começou a querer aparecer, eu lembro que eu chorei demais, muito, comecei a chorar. E teve uma hora que eu me senti levitando, e me senti no útero da minha mãe. Eu já fui, imagina, eu já fui em centro espírita, já assisti culto, já fui em missa, já fui em vários lugares. Eu, como historiador e jornalista, conheço tudo. Mas a única experiência que eu possa dizer espiritual foi isso. Eu me senti no feto da minha mãe. Muito bem. Aí comia carne de casa, tudo. Aí quando terminou, a pessoa que estava do meu lado falou assim, Marcos, você foi honrado em participar disso, né? Eu digo, é legal. Eu estou aqui há 8 anos, uma professora do Tocantins nunca me convidaram para participar como você foi convidado. Eu digo, opa, alguma coisa aconteceu aqui, mas tá bom. Aí fomos tomar café, e aí eu fui conversar com a pessoa lá, tal, né? Aí falei, olha, eu me emocionei, eu chorei muito e tal. Ela olhou para mim e falou assim, você pode não saber por que você está aqui, mas nós sabemos por que você veio. Os encantados mandaram te chamar. Ali, quando você chorou no nascer do sol, não foi emoção, foram os encantados. Foi a experiência que você precisava vir buscar aqui. A partir daí, tudo fez sentido. O colar que eu recebi do indígena, o Muiraquitã, por que essa ligação? Então, assim, é meio, né, os meus traços indígenas que eu não me dava conta que eu tinha, porque quando eu fui em Portugal, quando eu fui em Lisboa, me chamaram de índio lá, e eu não me achava com cara de índio, então isso aos 20 e poucos anos me chamaram de índio, e aí depois eu tive na Bolívia, no Peru, e eu me senti tão igual àquelas pessoas fisicamente, né, então assim, é engraçado como a tua vida vai dando ciclos, vai dando voltas, e tu vai descobrindo um pouco a tua essência, é uma busca, né? É uma história. Então, tudo isso que eu estou falando, que eu estou contando para vocês, é jornalístico, mas é literário. E eu só consigo expressar para vocês isso por conta dessa bagagem literária, por causa dessa emoção literária, essa formação literária que eu tive e que eu busquei, e que eu, sabe, então eu acho que essas coisas... Então, como jornalista, como eu disse aqui, eu sempre vou buscar o literário, eu sempre vou buscar, ainda que, né, quando eu faço os vídeos lá, eu poderia ter mais seguidores falando de... Não, eu tenho uma missão, eu tenho essa responsabilidade, eu preciso contar essas histórias, é sobre isso que eu preciso falar. É aí que é a minha preocupação. Então, eu tenho muito isso, né? Então, essa ligação, essa coisa me move muito, né? Então, é isso, gente. É isso. Vamos que vamos. Vamos, bela história, né? Mas vamos ouvir outras pessoas. Tayane quer comentar alguma coisa? Águida, Carol, Camille, Dayana, Neres...
Quero sim, Dina, enquanto o pessoal aí toma coragem, né, as pessoas estão ainda talvez em choque, mas Marcos, prazer revê-lo, Marcos, é muito bom falar com o Marcos, é um amigo que eu ganhei por acidente, quando ele lançou o livro, foi 2003, 2004, não lembro mais, eu trabalhava, Dina, ainda no Reino Infantil, saí de lá, fui comprar o livro e voltei para trabalhar, aí foi tudo muito rápido, só vi o Marcos lá, feliz da vida, cercado de pessoas, e aí depois não deu para falar com ele, e anos depois, né, houve uma cena muito engraçada no lançamento do livro do Bruno Tomé. Marcos chegou lá com a simpatia dele, e eu não sei quem foi que teve a ideia de dar para Marcos a câmera para tirar, a máquina para tirar foto de Bruno. Foi uma cena muito engraçada, porque as pessoas começaram a confundir Marcos com o fotógrafo. E ele passou até o final do lançamento tirando as fotos. E aí acabou ficando fotos maravilhosas, ficamos batendo papo lá nesse momento todo e nasceu essa amizade que perdura, não vou dizer até hoje, vai perdurar muito tempo ainda, se depender claramente de mim. Mas, Marcos, o seu programa, História em Debate, é um dos programas que, como foi dito aqui, tem uma audiência espetacular. Lembrando que é um programa que o horário é mais ou menos ingrato, né? O horário é ingrato, mas é um horário ingrato que muitas pessoas já colocaram no calendário. Você percebe que algumas pessoas estão ali esperando o programa. E o que se percebe também, desde o começo, é que o Marcos Saldanha, ele não brinca ali, ele não está brincando. Se percebe o quê? Se vai um historiador, nós percebemos, ou qualquer tipo de pesquisador, nós percebemos que Marcos Saldanha leu o trabalho. Eu lembro quando falou da Maria Bonita, eu lembro de vários estudos, e me impressiona isso, porque eu conheço o Marcos e sei que é um cidadão que trabalha muito. Trabalha manhã, tarde e noite. E, às vezes, essa pauta de programação é feita 1, 2 semanas antes, e por respeito ao convidado e por respeito ao público, você percebe que Marcos se aprofundou no livro e, às vezes, faz perguntas, faz indagações e algumas entradas no livro que nem mesmo o autor havia percebido. Eu já vi várias vezes o autor parar e ficar pensando a partir dessa observação feita pelo Marcos. Aí, Marcos, a pergunta é meio indiscreta, mas que hora você encontra para ler esses livros, Marcos? Esses livros que são leituras obrigatórias, não são só leituras que você escolheu aleatoriamente, não. Que hora você encontra para fazer essa pauta? Já que você tem um trabalho árduo, inclusive como professor, e nós sabemos que o trabalho de professor de ensino médio e outras áreas também é um trabalho extremamente estafante. Esclareça essa dúvida aqui que Dino tem, não é minha, não, é de Dino. Tá. Não, é engraçado porque eu tenho uma rotina, e essa rotina é bem fechada. Então, assim, eu tenho insônia, é um problema, mas que nesse caso vai a meu favor. Eu tenho desde sempre, desde criança eu sofro de insônia. Então, eu tenho muita dificuldade para dormir. Então, ou eu durmo, né, tenho dificuldade para pegar no sono, ou, sobretudo, eu vou acordar mais cedo do que o normal. Isso não é algo que eu me orgulhe, não. Mas eu tenho, isso é um fato. Isso eu faço acompanhamento, tem época que melhora um pouquinho mais, mas eu tenho e acho que vou morrer tendo. E aí eu faço uma disciplina que é o seguinte, eu tenho, toda terça-feira à noite, tá de recesso agora, das 7 às 8, eu tenho um TVE Bahia. Então, ali eu tenho um entrevistado na terça-feira. Então, o que acontece? Termina o programa terça-feira, então, terça-feira à noite, eu já começo a leitura do livro que é do História em Debate de sábado. Então, terça-feira à noite, aí quarta-feira de manhã, quarta-feira à noite, quinta-feira de manhã, quinta-feira à noite, sexta-feira de manhã, sexta-feira à noite e sábado de manhã. Então, eu preciso terminar aquele livro. Agora, às vezes, tem livros que são muito mais grossos e que eu sei que aquele livro ele é mais denso, então eu marco aquele convidado com antecedência, quer dizer, um tempo maior, justamente, aí eu preciso me planejar para saber que aquele livro, para poder já ler aquele livro
em paralelo antes. Então, essa coisa de ler o livro, nesse caso, nesse sábado, eu vou fazer o História em Debate vai fazer um especial Palestina. Então, eu vou conversar com um escritor, que é um educador, pedagogo, que é um livro sobre Gaza, que eles estão lançando, e eu já li o Sumud, que é o livro da psicoterapeuta. Essa psicoterapeuta, ela fez traduções e ela trabalha com vítimas, né, palestinas, inclusive ela é libanesa brasileira, e é um livro muito interessante, é engraçado, porque aí, por exemplo, aprendo pra caramba, isso que é legal, eu não sabia o que era Sumud, e eu já tinha feito 3 programas sobre o conflito árabe-israelense. E aí, esse livro ele é específico sobre Sumud. Sumud é mais ou menos similar a um sentimento de resignação, mas de resistência. Quer dizer, eu me resigno de algo, mas eu enfrento aquilo, eu insisto, eu resisto naquilo. É algo que me ajuda a ser resiliente, mas a nunca desistir daquilo, também ser resistente. E aí, quando eu li o Sumud, por ter lido, eu penso logo, caramba, Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto, sabe, aquela coisa da literatura nordestina, aquela coisa da aridez do Suassuna, ali naquele livro que não é o Alto da Compadecida, Meu Reino da Pedra, que eu acho que ele tem, assim, quanto texto. Aí eu fiquei, caramba, Sumud, né? A gente tem alguma coisa, talvez, da cultura palestina que nem imagine, né? O sertanejo, o nordeste, ele tem isso muito arraigado, né? Então eu vou fazendo conexões, né? Aí eu li o livro, já terminei ontem o Sumud, aí já comecei o outro que é Gaza, que eu tenho que terminar até sábado de manhã esse livro. Aí faço o programa sábado de manhã, aí já sábado à tarde eu já preciso começar o estudo sobre o entrevistado da terça-feira à noite. Aí eu tenho sábado à tarde à noite, domingo, tenho segunda e tenho terça, para eu conseguir terminar de ler essa. Então, assim, é uma rotina, e eu não estou dizendo que isso é fórmula, né? Mas, assim, eu também sou muito caseiro, ou saio, eu não sou um cara, gosto de carnaval, gosto ali de ir nos blocos, mas eu também tenho isso, assim, eu não sou um cara muito de sair, sabe, eu não sou exatamente um cara, e não é que eu não saio para ler, eu não vou dizer isso, não, eu não saio porque eu gosto de ficar fechado na leitura, não é que realmente o meu temperamento, eu não sou assim, eu adoro pessoas, adoro estar cercado, mas eu adoro conversar, mas não sou uma pessoa muito noturna, nunca fui, por um motivo que eu não consigo, eu sou insone, mas não consigo ficar até de madrugada, nunca consegui, nunca, eu diria até que minha insônia é muito matutina, acordar cedo, enfim, mas é um pouco isso, viu, Nery? É uma rotina, e as gravações, Linda está perguntando que horas que eu gravo as curiosidades, é curioso, é sempre de um local para o outro, é sempre, eu vou andando, e eu paro no local, e eu encosto o carro e faço o vídeo ali rapidinho, e é uma coisa curiosa, você não perguntou isso, Nery, mas Aline, eu me incomodo assim, mas é interessante, é outro tema que a gente pode discutir. Hoje eu estou sentindo uma coisa que a internet, ele te obriga à edição dos teus vídeos, você tem que editar, então o problema não é gravar, o problema é gravar e editar. Então, eu tenho me incomodado porque eu fico, às vezes, 2 horas, 3 horas fazendo, né, uma edição de um vídeo. E a exigência, e isso me tira da leitura. Então, isso é curioso, assim, os vídeos melhoraram, mas você acaba lendo menos. Porque a narrativa agora, ela voltou a ser muito de fala, de vídeo. As pessoas não querem a profundidade, você tem que aprender, eu não estou nem criticando isso, eu estou dizendo, mas aprender a se comunicar, obrigada, Helena, obrigado, mas aprender a achar esse ponto do vídeo, de dar informação, de ancorar com outra, é outro tipo de narrativa, eu preciso dizer isso. E alguém falou que gosta do TikTok, eu fico muito feliz, eu acredito, eu tenho menos de 3.000 seguidores no TikTok, isso é praticamente nada. O TikTok é resistência. Eu fui para o Instagram, eu fui para o TikTok
meio que, e eu me dou na obrigação de fazer as edições desse vídeo por uma razão. É ocupar espaço, é como se fosse, às vezes, eu faço o vídeo e coloco lá, se eu não fizer, alguém vai fazer. Então, eu tento um pouco isso, mas eu fiquei tão frustrado, a Josi está aqui, eu fiz um vídeo especial e postei dizendo 4 minutos, olha a minha loucura, linda, 4 minutos sobre a Casa de Cultura Josué Montello Neres. Não dá para fazer um vídeo sobre a Casa de Cultura de 1 minuto. Então, eu sei que se eu fizesse 1 minuto, eu teria mais likes, mas aí é que vem a história é minha escolha, a página é minha, então dane-se. Fui lá e meti 4 minutos, assiste quem quiser. Então, assim, 4 minutos é um faroeste caboclo, de quem lembra, para um TikTok. Mas eu meti lá o vídeo, porque eu acho que é ser justo. Obrigado, Helena, sobre o da casa de Aloysio. Essa da casa de Aloysio, a casa estava para alugar, e alguém me contou. E eu fui disfarçado como se eu fosse alugar a casa, senão o corretor não me visitava. Eu disse que eu menti. E aí eu fiz o vídeo todinho e disse, não, eu vou lhe dar a resposta, vou ver depois. Não, o valor está muito alto para mim, eu agradeço tudo. Mas foi assim que eu consegui entrar lá na casa do Aloysio Azevedo, fingindo que eu era comprador, na verdade, que eu ia alugar, era 4.500 aquele imóvel, e eu disse que eu ia alugar. Mas, Josi, eu fiquei muito orgulhoso daquele vídeo, viu? Ele não performou, a gente usa a palavra performar, que é ter muita visualização e seguidores. Mas eu não estou nem aí, porque eu tinha a obrigação de fazer Josué Montello, né? É Josi, que eu tenho um carinho enorme, é Josué Montello, então é outra narrativa, né, Nery? Então, assim, é uma pena que isso me rouba. Hoje, eu estou preocupado com isso. Isso está me tirando o tempo da leitura, fazer um bom vídeo. É o maior, então isso tem me cansado. E é engraçado, eu me canso muito, Neres. Os vídeos, a edição do vídeo é muito... Ler o livro não me cansa, mas é trabalho. Mas eu te juro, rádio é uma delícia, TV mais ou menos, jornal legal, mas internet é o que eu menos gosto. Confessar isso é uma coisa curiosa. Eu tenho o canal por resistência, mas é o que eu menos, assim, é curioso dizer isso. Obrigado, José, foi um presente para casa, fico feliz de ter dado. Mas o que eu menos gosto de fazer é a internet. Eu me aborreço fazendo aquelas edições, aquelas pinças de vídeo, acho um saco, acho chato, me irrito, tiro o meu humor, mas eu me sinto na obrigação de fazer. Não, aquilo me cansa. Tá aí uma coisa que eu acho me fadiga. A palavra é fadiga. Muito, gente, é exaustivo. Editar vídeo, fazer aquilo ali, e a porcaria do Instagram fica postar, fazer legenda, ficar com... Cara, aquilo é muito chato. Eu não sei como vai ser isso, o futuro disso, cara. Mas eu estou preocupado com isso, né? Porque o meu tempo de escrita está comprometido, o meu tempo de leitura, e o pior, a audiência também. Você sabe, olha, aqueles vídeos, eu tenho 9.200 seguidores no Instagram. Eu tenho um vídeo de 1 minuto. Se eu te disser para vocês que apenas 18% do público que assiste o vídeo inteiro. Essa que é a verdade. Você se mata de trabalhar para 18% dos, sei lá, 5.000 pessoas que, assim, viu o vídeo, não precisa ver todo, ele já conta como visualização. Você só passou o dedo, ficou segundo, já é uma visualização, entendeu? É absurdo aquilo lá, é um absurdo. Só que 18% de 93.000 pessoas que assistem o vídeo inteiro de 40 segundos. Gente, é um absurdo isso. É insano, é maluco. Mas isso é a realidade. Isso é a realidade. Muito bem. Satisfeito, Dino? Eu sei que Dino ia perguntar qual era o preço do aluguel da casa. Ainda bem que você falou logo, Marcos. Foi. Ele queria 4.500 para morrer em 4.000. Agora, que pena, o prédio está destruído. É verdade. Inclusive, fizeram lá no fundo alterações que não deveriam ter, sobretudo no fundo da casa. Oi, Dino? Uma pena, né? Essa casa deveria ser o museu do Aloysio ali, né? Digo Aloysio porque o Arthur, com 18 anos, né, sai e não volta mais para morar, né? E o Aloysio volta e faz daquela casa sua moradia,
e escreve ali um lato. Mas eu acho que alguém levantou a mão, Darville. Você ia perguntar alguma coisa? Foi, professor, foi eu sim. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, professor Marcos, parabéns. Eu estava pesquisando aqui, que eu sou sudestino, né? Eu estava pesquisando aqui, estava me deliciando aqui no Insta, que eu não tenho TikTok, né? E tenho Insta, não uso. O teu trabalho é simplesmente maravilhoso. E vendo aqui os teus vídeos, me vieram várias questões que eu queria que o senhor, por favor, comentasse, né? Na faculdade de História, quando eu fiz, sempre houve a reclamação de muitos professores, as considerações de muitos professores, inclusive o meu orientador, né, Flávio Gomes, de que a academia produz pesquisa, e vem de maneira muito pejorativa, aliás, né, assim, não dele, mas do grupo, vem assim, jornalistas pegam aquelas pesquisas, aquela montanha, sabe, pesquisa inteira, reelabora o texto, transforma assim o texto frio, sabe, texto quente e vende horrores, assim como Laurentino Gomes, né? Um professor de lá da casa fez um levantamento, a bibliografia dele inteira é de pesquisa acadêmica que leva muitos anos, né? Então, uma vez eu fiz a seguinte provocação, então é sinal que nós, historiadores, nós não sabemos escrever, né? Os jornalistas sabem, a gente não sabe escrever. Então, uma coisa que eu queria que o senhor comentasse era essa, a outra, esse viés da história pública, né? Por que as academias não conseguem dialogar com o grande público que vem casar com a minha provocação anterior, né? A academia não consegue dialogar com o grande público. Você acha que é uma questão de linguagem? Você acha que a academia mesmo tem que escrever daquele jeito, na minha opinião, pelo menos obtuso, distante, aquele jeito de escrever engessado? A academia é o lugar de se escrever assim mesmo, e cabe aos divulgadores científicos, digamos assim, escrever de uma maneira mais acessível, mais fácil, mais dinâmica, ou será que nós precisamos urgentemente caminhar para um meio termo entre, sabe, a academia, e a academia precisa abraçar cada vez mais esse viés da história pública? Então é isso, muitíssimo obrigado, desculpa se eu me alonguei. É muito legal essa questão, e eu vou te dizer, eu tinha essa questão comigo, primeiro porque eu falei a história do livro, como eu lancei o livro lá em 2003 e apanhei pra caramba da universidade, porque não é pela qualidade do livro, isso é que é curioso, o que me incomoda, que me incomodou muito, não é a crítica de se o livro era bom ou era ruim, porque eu acho que a universidade tem todo o direito. Existem monografias e de certas coisas que foram feitas citando, tipo assim, monografias de estudo do livro didático de história. Aí o cara pegava lá batem todos simples assim, pois é. Aí o cara pegou o livro e fez recortes, críticos, pô, legal, bacana. O problema na época, eu lembro bem disso, era a ideia de que eu estaria ganhando dinheiro com o livro. Eu digo, mas espera lá, qual é o problema de eu ganhar dinheiro com o livro? Qual é o problema de alguém que então, existia ali na faculdade dos anos 90 que eu fiz, muito pudor com essa ideia, olha, sabe uma coisa que é Darville? A pronúncia Darville? Isso, Darville Lises, é meu nome mesmo, tá? Tá, Darville. Não, legal, Darville. É muito legal esse papo que você está abrindo, porque aí, às vezes, eu sou historiador e sou jornalista, né, com as formações. Muitas vezes, as TVs, todas as TVs me ligam e falam, Marcos, a gente precisa de alguém que fale sobre alguma coisa de história. Eles ligam muito para mim. E eu vou indicando colegas para falar. Então, eu lamento que a maioria desses colegas, assim, muitas vezes, eles não são professores, eles são de uma nova geração, viu, Davi? O Flávio Miro tem atendido muito isso, tem falado, o Flávio Miro é mestrando. Nós temos o Paulo Henrique, que virou comentarista de segurança pública, porque tem um trabalho de história, está na Mirante. Então, eu acho que isso é legal. Eu acho que tem as duas coisas. O texto científico, ele ainda tem o seu espaço. Ele é feito, o texto científico, para a academia. Isso é legal. É a produção e tudo. Agora,
eu acho que o historiador precisa entender, para além da história pública, que o jornalista, assim como o editor, se ele quer lançar aquele livro para o público, ele não pode lançar aquele livro no formato de dissertação. E eu acho legal, porque eu já estou vendo, eu estou chamando de nova geração assim, né? Essa turma de nova que eu estou falando assim, da história, é uma garotada, mas eu digo assim, é 40, 30, 40, 50, mas assim, que está entendendo isso. Então, ele pega a dissertação dele, para publicar, ele reescreve o texto. Ou eu reescrevo o texto para o público ler, porque tem histórias legais, eu tenho que saber reescrever aquele texto, ou aquele texto está fadado a ficar nos anais dos congressos. E aí, o que acontece? A gente vai lá, eu e outra pessoa pode ir lá, pegar aquela informação e passar de um outro jeito. Agora, o problema é que a turma fica numa história que você está simplificando. Aí, quando você chama, às vezes, um historiador para uma entrevista, ele quer dar uma aula. A pior entrevista, Davi, e olha que eu entrevisto historiador há anos, a pior entrevista é quando o cara vai dar uma palestra. Entrevista não é palestra. Livro para o público não é dissertação. Então, é preciso ter dimensão disso. Então, a história pública eu acho fantástica. O historiador, isso, pronto, massa. É muito pelo contrário, simplificar é muito mais difícil. Acho isso, pronto. Então, acho que os jornalistas fazem um trabalho fantástico. Eu ouço muitos colegas dizendo, porra, Laurentino Gomes ganha uma fortuna pegando que os outros... Eu digo, pegando não, ele cita. Nenhum livro de Laurentino ele atravessou, que eu conheço, eu já entrevistei ele, eu conheci pessoalmente, ele cita. Agora, ele consegue... O Laurentino me contou que ele era editor de revista. Então, o Laurentino me contou que quando ele escreve o livro dele, ele, antes de escrever o livro, isso é legal, é um relato que ele confidenciou lá, ele já pensa os capítulos. Os capítulos do Laurentino Gomes, por isso o livro é um sucesso, eles são curtos. Vocês já leram o Escravidão, lá os 3? São capítulos curtos, que eles começam e terminam, aí ele começa curtinho. Isso não é só porque ele é um bom escritor, é porque ele é editor, viu, Neres? Ele foi a vida toda, mais do que jornalista, ele foi editor, é o cara que pega a matéria dos colegas e edita. O Eduardo Bueno, além de jornalista, também o entrevistei. Aqui em São Luís eu fui o anfitrião dele na Feira do Livro. O Eduardo Bueno faz sucesso não é porque ele só é jornalista e faz puta de uma pesquisa histórica, é porque ele foi editor. Ele sabe, na verdade, editar o livro. O grande segredo está na edição, a capacidade de editar. Então, aquilo que você falou, Davi, que é simplificar, não é simples. Não é simples. Então, às vezes, eu acho que o historiador ele pode dizer, não sou capaz de fazer. E poderia pegar o livro dele e chamar um jornalista para trabalhar junto e transformar aquele livro, por exemplo, eu estou jogando aqui, por que não? E por que não? Estou dando exemplo, né? E o Eduardo Bueno, viu, Davi? Vou te dar a palavra em segundos. O Eduardo Bueno, eu perguntei para ele no palco da Feira do Livro, que foi lá no Centro Histórico, foi a que Celso Borges organizou. E eu digo, Eduardo, o povo mete pau em você, o povo bate em você. E como é que você faz? Ele fala assim, quem bate em mim, Marcos? O professor da universidade de não sei, lá não sei da onde, ele não foi arrogante e menosprezar. O que ele quis dizer? Ele, Marcos, todos os meus livros, eu entrego os meus livros, eu mostro ele para historiadores, que eu respeito, e eles olham, eles leem, eles fazem correções. Legal, eles fazem correções. Então, assim, e ele tem essa capacidade de trazer um texto histórico bem estudado, bem pesquisado. Agora,
ele está fazendo um trabalho de editor de jornalismo. Ele leva para o público. Agora, quando ele leva para o público esse livro e o cara se apaixona por aquilo da história, aí eu acho que o cara pode mergulhar em muitos outros autores. É uma polêmica. Mas eu acho que se você não dialogar, não conseguir conversar com as pessoas, você não pode cobrar que a tua história não circule. Eu acho que são desafios e habilidades que nem todos têm, nem todos estão dispostos. Mas não dá para desmerecer quem está fazendo trabalhos diferentes. Eu acho, né, no meu ponto de vista. Então, Davi, eu não sei se eu respondi, né, se eu te ajudei. Sim, maravilhosamente bem, porque parece que tem um ethos, reforça de ethos de que a pessoa da academia tem que escrever o mais embolado possível. E tem eu considero um erro grosseiro, na minha opinião, achar que é um texto que a maior parte das pessoas consiga olha, a academia não pode se rebaixar, não pode rebaixar a linguagem, estou sendo irônico, tá? Aliás, debochando. A academia não pode rebaixar a linguagem, não é para poder dialogar, não. E só para finalizar, eu faço parte de um grupo de doutorandos e mestrandos também, que nós batemos o pé. Nós escrevemos de uma maneira mais transparente possível, mais simplificada possível. Eu escrevo em português brasileiro, como carioca que sou, não uso aquelas mesóclises, problema, não uso, eu escrevo em português brasileiro. Na minha qualificação em literatura, um professor do Sabe Ceará disse, não, porque você precisa observar a norma culta. Eu falei, olha só, professor Rafael, agradeço, mas não vou. Escrevo em português brasileiro. Né? E citei vários autores, né, porque a gente tem que ser enjoado também. Escrevo da maneira mais simplificada possível e pronto, acabou. Sabe? Então, isso eu tenho observado, estou muito otimista quando vejo trabalhos como o teu, assim, eu fico extremamente otimista de que as coisas estão mudando e a gente precisa dialogar com os maiores interessados da universidade, sobretudo a pública, que é a população, que são as pessoas. Nós não temos que ficar dialogando só entre a gente, né? Sim. Eu falando, né? Não. A gente precisa dialogar com o grande público e essa nova forma de ler, pesquisar história, literatura, tem que chegar também às escolas, que eis outra grande dificuldade absurda. Né? Então é isso. Muitíssimo obrigado, professor Marcos. Legal. E é legal, ó, você vê o Dino, não é porque ele está aqui, não. Toda vez que Dino e Neres vão no programa, eles têm formação, eles têm as graduações, têm as pós... mas eles falam dos escritores, o pessoal fica encantado. Então, ele sabe que ali ele está na rádio, ali ele não está na sala de aula e ele não está numa palestra. Então, ele sabe, ele tem o Dino, é legal, né? Eles têm o time. O Dino tem umas piadas, ele sabe que ali é um espaço de curiosidade. Claro, as fofocas, claro, é muito legal. Porque o público, gente, a senhora está fazendo o almoço, o senhor está trabalhando no restaurante, servindo, não sei quem está dirigindo Uber, não sei quem. E as pessoas estão se deliciando com Viriato Correia, estão conhecendo Humberto de Campos. Então, por que não, né? Por que não? Agora, claro que numa aula que ele vai dar na faculdade, ele vai para um aprofundamento, ele vai fazer uma discussão, claro que... Mas ele sabe disso. Então, às vezes, a gente tem uns historiadores que são, o cara é puta PhD, mas o cara é chato. O cara é chato. Então, eu não estou falando isso porque o programa não dá audiência. Eu estou falando porque é chato, 1h30 com um cara chato que pode ser o bambambam, mas que não consegue se comunicar com o público. Como assim? Porque não consegue a diferença de uma palestra para um programa de rádio, né, que é uma coisa diferente, né? Então, eu acho que isso é legal, assim, essa capacidade dos públicos de entender, de se comunicar e de trazer o cara interessado para ler. Né? A gente já tem, as pessoas conhecem tão pouco, né? Ana Rosa... conhece tão pouco, a gente foi um sucesso, né, lá de Itapecuru, me fugiu agora o nome, gente, me lembre, aquilo, as pessoas me... Mariana Luiz. As pessoas me paravam, gente, que legal, as pessoas me paravam na rua para dizer, nunca tinha ouvido falar de Mariana Luiz, eu não estou falando, viu, Dávila, de especialista, estou falando de professores
professores, o pessoal com a turma nível superior, eu nunca ouvi falar de Mariana Luz. Pô, legal demais, cara, legal demais. Então, assim, isso é bacana. Você no rádio, você na internet, você planta ali uma sementinha. Quem sabe aquela pessoa não vai buscar um livro. Eu fiz a Virgem da Tapera, né, do Clímaco. Aí eu fiz uma chamadinha, pô, a forma como você vê. Um monte de gente dizia, cadê aquele livro? Onde é que eu encontro aquele? Aí João Clímaco. É século XIX e as pessoas estavam doidas pelo livro. Mas foi a forma que a gente vendeu, né? O título e como foi que a gente fez o vídeo. Pô, que legal isso, né? Que bacana isso eu acho que é um pouco, a gente tem que ter essa, né? Os novos tempos exigem, e eu acho que não é que você é obrigado a ter, mas também não dá para criticar quem está fazendo, porque está prestando um serviço também, né? Enfim. Muito bem. Gladson, quer comentar alguma coisa? Ana Cléris? Todo mundo quer saber aqui, perguntando no privado, se a poesia que você lê bastante está fluindo no papel, na tela do computador, tá? Olha o Neres com a capa do História do Maranhão, né? Que legal, cara. Tem um carinho enorme por esse livro, né? Está aqui guardadinho, novinho ainda, 20 e tantos anos depois, Marcos. Extremamente pois novo. É. Parabéns. Que legal, cara, que legal. Fico feliz, que bom. Que bom. Às vezes a gente tem isso, né? Às vezes a gente faz um trabalho, um filme e tal, e acha que aquilo não serviu de nada, né? Pô, aquilo não serviu de nada. É legal ver isso, assim, que as pessoas têm que... Eu queria escrever mais, Dino, queria, assim, principalmente poesia, eu continuo lendo bastante e tento sempre, onde eu posso, encaixar nos meus editoriais, nos textos, eu tento sempre, às vezes eu faço abertura de programas, lendo poemas, às vezes mas eu sinto falta, é como eu te falei, eu acho que há um afastamento, né, um pouco disso, né? Então, às vezes eu faço um pouco esse exercício de voltar a ler poesia para mim, é como se eu precisasse me retroalimentar, porque eu acho que a poesia é fundamental para quem escreve, independente de ser jornalista, para quem, né, eu acho, por isso que eu digo mesmo, eu acho que a única conselho que eu daria para quem está na escola de jornalismo, cara, falte as aulas, se você bate algumas aulas, vá namorar, beleza, mas não deixe de ler poesia, né? Não deixe de ler poema. Eu acho que ler, entender, interpretar poema, mas eu acho que eu sinto falta, assim, eu escrevia mais. O ator magrinho, o nome, Fabiano, do ator Urias. O Urias de Oliveira interpretava meus poemas no Festival de Poesia Falar da UF. E o Urias ganhou. A minha poesia não ganhou como melhor, mas ele ganhava toda vez como melhor intérprete. Aí uma vez eu levei um poema para ele, eu ia já fazer, acho que o quarto. Aí ele olhou e falou, esse aqui não, esse não tá legal. E eu achei tão bacana isso dele dizer para mim, esse não tem o nível dos outros. E aí, passou uns anos, eu deixei de participar do festival, aí uma vez ele me encontrou e falou isso, você está perguntando, né? Ele falou, Marco, e a poesia, você não está mais escrevendo? Aí eu falo assim, pô, Urias, eu acho que poesia tá difícil, né? Eu até brinquei alguma coisa, tipo assim, poesia não enche barriga, a gente tem que trabalhar. Aí sabe o que o Urias me contou, Dino? Que a minha poesia matou a fome dele. Ele me contou que no primeiro festival que ele ganhou, ele falou, Marcos, eu não tinha o que comer. Eu estava aqui em São Luís passando fome. Ele me contou essa história, a gente almoçando junto, lá no centro. Então, eu preciso te dizer que a tua poesia matou a minha fome. Então, eu tinha a tua poesia e eu tinha que ganhar com a tua poesia, porque o prêmio na época era um bom dinheiro, naquela época que tinha prêmios em dinheiro, e ele ganhou e ele ganhou o dinheiro, eu acho que hoje era como se fosse assim, 5 mil reais, ele, Marcos, o teu poema, a tua poesia matou minha fome, e foi por meses, eu fiz um belo do supermercado na hora que eu recebi, eu achei aquilo tão bonito, engraçado isso, né, tão legal, mas eu me afastei um pouco, não da leitura, mas da escrita, engraçado isso, preciso voltar.
Voltar. Vamos ouvir a Linda Barros. Cadê eu? Oi, gente, boa noite. Todo mundo tá me ouvindo? Tô ouvindo, estamos ouvindo. Meu divo, com muito respeito. Essa pessoa linda que a gente admira há muito tempo, tem muitas histórias que a gente já se conhece um tempão. A nossa escolha de foi perfeita, não foi não, esse mês? Eita, nós. Foi mesmo. Então, eu vou fazer uma pergunta. Como que eu poderia dizer? Assim, você vive literalmente, por exemplo, numa linha tênue entre, por exemplo, real e imaginário, como se estivesse em cima do muro. Se você tivesse que escolher para que lado você, por exemplo, pularia, viveria no real ou no imaginário, na história ou na literatura? 1000 vezes, Linda, no imaginário. Eu não estou falando isso para, assim, é muito minha característica, 1000 vezes. Por isso que eu te falei do Marco Polo, do Cidades Papillon, são mentiras deliciosas. Então, eu costumo dizer uma coisa, que quando eu lembro que eu tive um amigo, um senhor, que ele já era idoso, e eu era garoto, 17, 18 anos, e ele morava no Farol de São Marcos, ele tinha trabalhado na Marinha, e ele era pai de uma colega minha, e eu ia para casa, todo mundo achava que eu ia lá porque eu era interessado na filha dele, e ela era minha amiga, eu não tinha interesse nenhuma nela, eu tinha interesse nele, olha que maluquice, eu adorava ouvir as histórias, ele me contava as histórias dele embarcado na Marinha. Então eu brinco que eu nunca quis saber se aquelas histórias eram verdadeiras, que eu acho que não precisava, sabe, eu sou desse tipo. Sabe, eu adorava, mentira ou não, eram deliciosas aquelas histórias. Ele me contava que certa vez embarcado, ele conheceu Carmen Miranda, que num navio nos Estados Unidos, a Carmen Miranda veio, fez uma apresentação. Eu não sei se isso foi de verdade, se ele foi para os Estados Unidos, se ele conheceu, se ele viu, não sei, mas era contação. E ele era um homem sem formação, viu, Linda? Ele não tinha curso superior, ele era tipo ensino, acho que nem médio. Ele estudou até o ensino fundamental, mas foi a pessoa que me emprestou a Ilíada e a Odisseia. Eu li a Ilíada e a Odisseia emprestado por ele, uma edição. E olha que a tradução, não sei nem se era do Odorico lá, não era Odorico, não sei, porque era bem clássica. Mas eu li, olha só, ele tinha umas caixas de livro, literatura pura, e ele lia. Então, assim, olha que interessante, como ele era leitor, ele era um excelente contador de história, e para mim basta, para mim basta. Então, 1000 vezes, então assim, é engraçado, né, essa coisa, dá vontade, às vezes, em certas notícias, dá aquela mentirinha, aquele aumento, aquela dramatização. Então, no jornalismo, você não pode fazer muito isso, mas quando eu cobria jornalismo político, eu, de vez em quando, eu conseguia escapar, levava puxão de orelha, mas eu tentava muito no texto, como crônica, sabe, o Raimundo... Me fugiu, eu falei o nome dele, mas que era lá, que é a figura histórica lá do Imparcial, Raimundo, meu Deus, fugiu, a gente conhece lá, que trabalha com Célio, histórico lá no jornal, me puxava muito a orelha, essa história é verdade, isso aqui não é literatura, isso aqui não é livro. Eu lembro que eu fiz uma posse de Edivaldo Holanda Júnior, a primeira vez que ele se elegeu, que ele foi prefeito, eu fiz um texto literário do começo ao fim. O lead era literatura pura, eu fui descrever, parecia um texto do século XIX. Então, assim, mas já estava lá, final da noite, não tinha hora de revisar, tinha que meter o texto, não dava tempo de fazer outro, ia aquele texto mesmo, ia daquele jeito. Então, é umas subversões que a gente fazia, assim, consciente, outras inconscientes, mas 1000 vezes, Linda, o fictício, mil vezes uma... Eu sou um mentiroso compulsivo, né? A galera que trabalha, o Fabiano, o pessoal, eu conto história, muitas vezes eu minto pra caramba, e eu adoro. Eu sou um mentiroso, é verdade, eu minto adoro, porque eu acho que uma boa história, ela vale a mentira. Se a história é boa, é bem contada, o Gladys sabe aí que eu chego, todo dia eu conto aqui uma história, um caos. O que vale é a história. Se eu conseguir fazer você rir, se eu conseguir fazer você se emocionar... Aí, pessoal, esse cara é um mentiroso, dane-se. Deixa eu só contar mais uma história, Dino, só mais uma história.
eu estava vindo do carnaval em Cururupu, com 18 anos, e aí quando chegou lá em Viana, entrou um bêbado no ônibus, e o ônibus da Continental, o bêbado entrou e sentou no fundo. Aí a pessoa veio cobrando o bilhete, cobrando o ingresso, e o ônibus já andando. Aí ele veio, teve uma hora que o cara do fundo foi para frente, para não pagar a passagem. Aí o cobrador terminou de cobrar toda a passagem do ônibus todo e voltou para ele e falou, o senhor não pagou. Gente, foi uma confusão, foi uma molecagem. Aí um tio meu que estava na viagem pegou e falou, arrecadou dinheiro do ônibus e deu para o bêbado para acabar a confusão e a viagem seguir. Aí o bêbado, na hora que pegou o dinheiro, falou assim, eu que vou viajar, eu que vou passar o ônibus, eu vou beber esse dinheiro. E desceu do ônibus e foi uma gargalhada geral. Aí alguém falou para o meu tio, tu é besta, tu é muito besta, tu perdeu o teu dinheiro. Ele, não, eu não perdi meu dinheiro, eu paguei pela risada de todo mundo aqui no ônibus. Gente, eu achei isso tão lindo, eu paguei pela risada da gente, e a viagem era 9 horas, Viana é meio da viagem para São Luís, gente, não tem preço, eu pagaria o dobro. Então eu sou adepto dessa linha aí. Muito bem. Gladson. Só fazer Pronto, só para talvez partir na defesa não do mentiroso, porque se eu falar que eu vou estar falando tanto do Marcos, quanto do Neres e quanto do Dino, porque são pessoas que eu tenho uma admiração, o Neres sabe, né, desde os tempos do Gé, quando eu conheci o Neres, depois o Dino, mais recentemente o Saldanha. Então são todos exímios contadores de histórias. E era uma pergunta que eu ia fazer para o Marcos, que era uma provocação, se certo dia ele precisasse perguntar sobre a realidade. Ele perguntaria primeiro para o historiador, para o jornalista ou para o escritor, o ficcionista, não é? E aí, como ele fala tanto da poesia, e aí eu lanço essa pergunta, que eu vou passar a palavra para ele, mas aí eu lembro muito quando ele fala sobre essa mentira, né? Você gosta de contar essa mentira. Em defesa a ele, tem o Mário Quintana, que fala assim, que a mentira é apenas uma verdade que esqueceu de acontecer, né? Então, é apenas isso. E eu passo essa provocação / pergunta para o Marcos. Beleza. Engraçado, essa coisa de... Eu gostei dessa pergunta, né? De com quem... E você sabe que assim, né? Curioso isso, assim, né? Em geral, curioso isso. Eu não gosto de filmes históricos... Olha que maluco, um historiador. Eu não gosto de filmes históricos que se dizem muito fiel à realidade. Eu prefiro um filme histórico que brinca com a realidade. Juro para vocês. Eu acho mais gostoso, mais despretensioso, adoro aquele filme histórico que brinca com a história. Ele é histórico, mas ele descaradamente ele brinca. Eu acho mais complicado aquele filme que de verdade, eu não tenho um saco para assistir aquele filme que está todo mundo falando que ele é muito fiel à realidade. Por exemplo, Napoleão é um saco. O filme Napoleão, eu assisti longo, é chato pra caramba. Então, assim, eu não gostei daquele filme. E, assim, o filme, o diretor faz isso. Então, eu prefiro um filme que é mais despretensioso. Então, assim, eu acho muito legal. Assim, cara, 100 anos de solidão, né? Seja o livro ou a série, adorei a série da Netflix, sabe? Mas, assim, eu adoro essa coisa sabe, a coisa aqueles caras que são autorais, e sabe, o Joãozinho 30, quando fazia o Carnaval. Então, esses caras que são autorais com o cinema, porque tu sabe que é o olhar dele, que ele tá, né? Eu acho que é mais honesto. Eu acho isso. Então, assim, eu tenho meio... Cara, na verdade, a notícia, o jornalismo, às vezes, é muito mais cansativo. O exercício de tentar... A gente supostamente está sabendo a verdade pelo jornalista, mas, ultimamente, tem sido um exercício cada vez mais difícil encontrar um fato. Então, não sei, acho que
uma mentira bem inventada tem me feito mais feliz há muito tempo na vida, né? Muito bem, é isso. Josiane, a gente passa para você. Em seguida, a gente passa para a Neres fazer os agradecimentos e o Marcos das considerações finais. Josi, é você. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Tá. Boa noite a todos. E Marcos, para mim foi assim um prazer imenso, né? Ter o Marcos lá na Casa de Cultura, no dia do aniversário da Casa de Cultura, fazendo aquela matéria lá, colocando a gente só tem a agradecer, né? Porque qualquer coisa que a gente faz para divulgar a casa, a literatura, é sempre muito bem-vindo, né? E foi assim uma matéria maravilhosa. Eu muito envergonhada, porque eu não sou de estar muito no vídeo, né, fazendo vídeo assim, mas ele fez eu fazer isso, né, ter que falar lá no vídeo. Mas eu gostaria de falar aqui, era o seguinte, eu tive uma experiência, minha experiência de conhecer Marcos Saldanha, tem uma coisa muito engraçada e também uma coisa que não foi falada aqui, o Marcos Saldanha professor. Né, a gente não abordou muito, ele próprio não abordou muito Marcos Saldanha professor, mas o jornalista, historiador, mas aquele jornalista, aquele historiador que é apaixonado por literatura, que gosta de livro, que gosta de literatura. E isso me chamou muita atenção porque eu conheci Marcos Saldanha, professor do IEMA, com uma turma de alunos na Feira do Livro de Itapecuru, com um projeto chamado Geladoteca. Não é verdade? Estava ele e outro professor, levaram um grupo de estudantes do ensino médio, corajosos demais, eles dois, com esses jovens adolescentes, olha a responsabilidade. Então, assim, eu fiquei encantada de ver aquilo, porque acho que, assim, é tudo, um professor que faz um negócio desse, né, pega esses alunos, bota dentro do carro, leva para um município para participar de uma feira de livro, para apresentar um projeto que ele trabalha com eles lá na escola, trabalhando literatura, trabalhando o livro, a importância do livro, a importância da literatura, a importância da leitura. Gente, não tem experiência melhor da vida desses meninos. Isso aí pode ter certeza que vai marcar a vida deles, vai marcar eles para o resto da vida, né? Com certeza, quando eles falarem em livro, em literatura, em leitura, eles vão lembrar do professor Marcos Saldanha. Então, para mim, assim, foi muito bom conhecer o Marcos nessa época, lá na Feira do Livro de Itapecuru, e de lá para cá a gente foi se encontrando nas feiras de livro, ele trabalhou com minha sobrinha lá no IEMA, e por aí vai, e eu me tornei admiradora do trabalho dele, como historiador, como jornalista, sigo ele nas redes sociais, assisto, eu sou uma das que assiste o vídeo todo, porque eu não deixo o vídeo pela metade, então eu faço parte daquela estatística de quem assiste tudo. Viu, Marcos? Então é isso, só para te parabenizar por todo o trabalho que você desenvolve, parabenizar o Gelma por trazer Marcos Saldanha aí nesse encontro, né, que eu não tenho podido aparecer muito, eu não estou aparecendo muito nos encontros, mas falta de tempo, mas eu sempre que eu posso, eu acompanho os debates, as discussões que são apresentadas no Gelma, que todas sempre são muito boas. Então, o grupo do Gelma está de parabéns, e Marcos também por estar aqui hoje apresentando, né, a sua experiência de vida com relação ao livro, à literatura, que sempre faz muito bem para todos nós. É isso, gente. Boa noite. Muito bem. Obrigado, Josiane. Neres, é com você, fazendo os agradecimentos para depois Marcos fazer as considerações finais. Marcos Saldanha, então, o Grupo Gelma só tem a agradecer a vocês. Lembre que hoje, numa quinta-feira, à noite, quase 22 horas, você poderia estar na Madre Deus, poderia estar em outro lugar, mas optou estar conosco aqui. E nós sempre agradecemos muito a quem doa a coisa mais importante que nós temos para os outros, que é o próprio tempo. Você, como grande historiador, sabe disso. O tempo não dá marcha ré. E depois que ele foi jogado, não tem como buscá-lo mais e refazer o tempo. E hoje, Marcos, nessa sua conversa tão agradável, nesse seu diálogo conosco aqui, tenho certeza que todas essas 20 e tantas pessoas que passaram aqui por essa sala hoje para ouvi-lo falar,
estão mais ricas. E a riqueza não é só dinheiro. A riqueza é principalmente conhecimento. Alguns conheciam o Marcos professor, outros conhecem o Marcos historiador, outros o Marcos jornalista, mas o mais importante de todos eles é o Marcos Saldanha, ser humano. E que encanta todo mundo, Marcos. Você tem esse poder de encantar as pessoas sem fazer esforço. Então, nós aqui agradecemos muito. Você satisfez aqui a curiosidade de Dino antes de ele perguntar, porque Dino pergunta mesmo. E uma vez nós estivemos aqui com o nosso grande amigo também, Daniel Blumer. E Daniel Blumer disse o seguinte, que essa quinta-feira que nós temos é uma espécie de roda viva da literatura maranhense. E é bom, porque nós nos aproximamos mesmo com uma distância. Só temos a agradecer, esse vídeo em breve estará no ar também, e as outras pessoas que não puderam estar aqui hoje vão depois aproveitar esse momento tão maravilhoso e vão tentar descobrir também o segredo de Gladson Fabiano, que é algo também que é um grande mistério que nós vamos levar para a posteridade, tá bom? Muito obrigado, Marcos. Dino vai agora pedir que você faça as considerações finais. Eu tenho certeza que todo mundo aqui está muito feliz com essa sua conversa tão agradável. Obrigado, Dino. Obrigado a todos. Tudo bem, Marcos, é com você. Olha, eu estava muito ansioso para esse papo, e agora é uma coisa legal, assim, tinha muita a pergunta do Darwin, sobretudo, era uma questão que eu ficava muito pensando, né, se eu poderia contribuir, né, por não estar na academia, né, propriamente dito, não ser um pesquisador da academia, será que eu vou poder contribuir? Será que as expectativas, né, o que o pessoal está buscando? Mas eu queria dizer que, sobretudo, é uma confiança enorme, um convite partindo de Dino, de Neres, eu tinha isso, de verdade, eu sabia que se vocês me convidaram, sabe, é porque eu poderia, de alguma forma, ia ser bacana. Então, foi muito legal, isso é bacana, essa amizade com a Linda, com a Josi, que bacana, né? O Gladson está aí, muita gente que agora a gente vai se conhecendo e vai se encontrar e vai se apresentar. Eu acho que isso é mais legal, né? Agregar, e a gente aprende nisso, né? No coletivo, trocando. Então, a gente está à disposição. O História em Debate é uma rádio pública. Sugiram pautas, os temas de pesquisa de vocês, os temas de estudos dos professores de vocês. Vamos usar esse espaço, né? Sempre eu fico muito atento ao calendário, ao nascimentos e mortes, eu já tenho uma agenda bem legal, o Dino também, né, eu estou sempre atento para isso, mas ajudem, vão sempre chamando atenção, olha, tem não sei quem não está sendo lembrado, ou tal cidade, ou tal fato. Eu acho que é isso muito legal. No coletivo, é o que faz o sucesso do programa, do História em Debate, é justamente esse grupo de pessoas que está sempre ali ao redor, né? Porque senão não seria bacana, a gente não conseguiria, né? Por exemplo, falaram comigo sobre o Padre Moana, parece que agora em junho é o centenário do Padre Moana. Eu digo, legal, o centenário, então vamos correr. Aí vem aquela história, né? Já estou começando a ler coisas do Padre Moana, muita coisa, porque eu tenho que ir lá em junho, eu já sei que a gente vai fazer um especial e eu preciso ler coisa dele que eu não li. E isso é legal, a gente não deixar passar. Eu acho que eu fico muito feliz dessa contribuição, né? Da gente não deixar passar em branco, lembrar, poxa, como é que Ana Rosa, como é que Mariana Luz, eu fico tão feliz, assim, um pouquinho que lembre, que eu digo, né, que eu seja um veículo, um canal, eu acho que a gente tem que fazer isso aí, é muito, muito legal, gente. Obrigado, fiquei feliz, adorei o papo. Muito bem, então nós encerramos essa noite de hoje, maravilhosa, né, que a gente vai sempre lembrar, né, de um homem que ousou fazer um jornalismo diferente, que, Neres, Gladson, você vê que ele está na companhia de muita gente. Se você olhar para o passado, o que fez o Farol Maranhense, o Zé Cândido de Moraes, o que fez Odorico Mendes, o que fez na defesa da balaiada o senhor João Francisco Lisboa, e o que dizer de Joaquim Serra, e o que dizer de Aloysio Azevedo, do teu grande amigo, Neres,
o Frederico Correia, o Euclides Faria, que você ama tanto, Viriato Correia, esse pessoal todo simplesmente fez um jornalismo literário. Estão pedindo aqui para eu citar Humberto de Campos, fez um jornalismo literário. As crônicas de Josué Montello. Então, Marcos Saldanha é este homem que ousou desafiar também essa linguagem que o nosso queridíssimo editor do Jornal Imparcial, o nosso queridíssimo Raimundo, né, que insiste talvez numa linguagem mais fria, e que você não consegue fazer. Por quê? Porque você conhece muito bem que esse jornalismo é feito por todo mundo, e é preciso ousar e fazer uma coisa diferente. Isso que você contou ainda há pouco, sobre essas crianças debaixo da engazeira, minha mente, ela vai também para esse lado da invenção. E já imaginei você atirando pedras em passarinhos ali, subindo aquela árvore toda e olhando para o futuro, dizendo, será que um dia, além de atirar pedras, eu atirarei textos que serão carregados por essas pessoas? Sim, Marcos, foi isso que aconteceu. Você tem atirado os textos para que a gente possa gravar na nossa memória e enriquecer um pouco mais a nossa vida. Isso que você faz gravando os vídeos sobre esses lugares de São Luís, onde o trem passou, onde teve uma casa de algum escritor, isso nos enriquece muito grande, de tal maneira que a gente ama muito mais a nossa história. E você descasca essa frieza toda dessa história e nos dar aí uma história afetiva para a gente conhecer melhor a nossa cidade. Nós te agradecemos muito por ser este jornalista que faz um jornalismo literário, um jornalismo de combate, de resistência, porque você é uma voz iluminada. Tá? Esperamos já devorar esses 2 livros. E mais ainda, nós temos uma pessoa aqui nesta sala que adora crônica histórica. E eu acho que você deve iniciar esse tipo de trabalho, esse texto mais curto, falando sobre esses momentos históricos, né? Essas pessoas todas que fizeram a nossa cidade, que você conhece bem, o Bota para Moer, né? Ou aquele que andava lá no centro de São Luís, que morava no Monte Castelo, me fugiu o nome dele agora, rapaz, que até Zé Sarney fez uma crônica sobre ele, né? Então, são personagens que estão aqui exigindo, né, que a gente olhe para eles e dê voz a eles, assim como Ariano Suassuna, assim como Arthur Azevedo, assim como Viriato Correia, assim como Humberto de Campos, e você está nessa bela companhia. Tá? Então, obrigado realmente por você fazer uma história em debate, por uma história esclarecida para todos nós, para que você apresente esse mundo sem essas cortinas da frieza do cientificismo todo, tá? Então, um abraço e muito obrigado.